Martin, você mencionou que os Estados Unidos podem ameaçar a Europa, que se eles continuarem com essa política absurda na Ucrânia, os SDA poderiam sair da OTAN, simplesmente deixá-los sozinhos. O que mais Washington pode fazer para pressionar os europeus, para forçá-los a algum tipo de acordo na Ucrânia? Porque, afinal, sabemos o quanto a Europa é importante para qualquer acordo lá. Eles fazem parte da região, e a Rússia quer, de alguma forma, chegar a um acordo para construir uma arquitetura de segurança com a Europa. O problema aí é que eles têm neocons. Callas, ela é uma neocon implacável. Basicamente é o Lindsey Graham de saia, só isso. Ela acabou de dizer que para a Rússia voltar ao grupo dos 8, é preciso um voto unânime, e que ela nunca dará esse voto. Quero dizer, essas pessoas, veja, vou te dizer o que eu disse a eles nas reuniões. No governo Biden, você tinha Victoria Nuland, tinha Blinken e tinha Garland. Todos os três são neocons. Todos os três, veja o histórico deles. Todos afirmaram que suas famílias vieram da região dos Balcãs e que foram perseguidas pelos russos. Madeleine Albright, outra neocon implacável. Foi ela quem fez a OTAN invadir e bombardear a Sérvia. Por quê? Porque os sérvios eram pró-Rússia. Ela veio da Tchecoslováquia. Mesma coisa, odiava os russos. Leia as memórias de Colin Powell. Ela o deixou completamente enojado. Ela diz: temos todas essas armas, por que não podemos simplesmente usá-las? Essas pessoas, eu não sei. O que eu disse a eles foi o seguinte: na minha opinião, isso é traição. Todas essas pessoas que se infiltraram em cargos do governo estão travando guerras por motivos de vingança pessoal. Sabe, é como se eu me tornasse presidente e depois mandasse eles cortarem a grama da minha casa. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso é pura vingança pessoal. Callas é a mesma coisa. Não há diferença. Quero dizer, foi ela quem chegou a dizer que a Rússia é grande demais e deveria ser dividida. E se o Putin dissesse isso sobre a Europa, devemos conquistar a Europa e dividi-la toda, isso estaria nas manchetes. Mas de alguma forma, é aceitável que ela diga isso sobre a Rússia. John McCain. Olha, quando apertei a mão do John McCain, senti que precisava de um banho. Ele estava lá em Maidan. E basicamente, tudo isso é sobre você. E só sobre você. Isso é sobre paz. Sabe, derrubaram o governo. Então o que fizeram? Colocaram um governo interino e mandaram atacar o Donbass. Isso nunca foi sobre paz. Nenhum deles se importa nem um pouco se ainda há um ucraniano vivo. Sabe, é isso que eles estavam fazendo na Romênia. E então o cara que basicamente foi eleito, bem, ele era realmente influenciado pela Rússia, etc. Por quê? Porque eles passaram por tudo isso. Certo, na segunda eleição, o Macron até foi lá para garantir que a UE vencesse. Por quê? Porque a OTAN está com sua maior base para atacar a Rússia na Romênia. O povo romeno votou contra essas coisas, porque sabe o que está acontecendo. Que a UE não se importa nem um pouco com os europeus do leste. Mandam eles para lá, dão uma arma e dizem para ir matar alguns russos. E o que eu realmente ouvi é algo muito depreciativo. Quem se importa? Eles todos eram comunistas mesmo. Quero dizer, veja, eu estava conversando com pessoas na Romênia e elas foram informadas pela UE de que teriam que aceitar 100 mil migrantes do Oriente Médio. Essas pessoas são insanas. Acham que podem trazer essas pessoas, entregar uma arma e mandar ir matar alguns russos. Sabe, eu os avisei. Eu disse, sabe, a última vez que alguém tentou isso foi o imperador romano Valente, por volta de 364. Átila, o Huno, estava vindo e ele deixou os godos entrarem, treinou-os. Certo, ele achou que fortaleceria seu exército contra Átila, o Huno. Eles disseram muito obrigado, depois se voltaram, atacaram os romanos e mataram o imperador em batalha.
Certo, você está deixando entrar todas essas pessoas do Oriente Médio. Elas não estão lá para defender a Europa pela democracia e pelas ideias. Quero dizer, elas estão lá por uma refeição gratuita. Sabe, eu não sei. Quero dizer, nosso computador mostra nada além de crescente agitação civil no próximo ano. E eu fiz o meu melhor. Como você sabe, quero dizer, os computadores? Martin, como você vê a possibilidade de um conflito, uma escalada, entre a Rússia e a Europa? Muito alto para o próximo ano. Com certeza. Mas na realidade, quem vai começar é a Europa, não a Rússia. Não importa o que digam. A Rússia fez isso, ou a Rússia fez aquilo, o que for. E veja, nós tínhamos funcionários em Kiev e em Donetsk, certo? Quando Putin entrou pela primeira vez, ele foi direto até Kiev e havia uma coluna inteira de tanques. Você pode verificar. Eu fiquei preocupado. Eu disse, olha, vou mandar um jato particular para tirar minha equipe de lá. E eles disseram, não é necessário, eles não estão fazendo nada. Eu perguntei, o que está acontecendo? É só para mostrar. Ele colocou os tanques lá para mostrar que poderia ter tomado Kiev, mas não o fez, e depois os retirou. Certo, toda essa bobagem. A Rússia é fraca. Eles não conseguiram tomar a Ucrânia. Ele nunca quis. Poderia ter feito isso. Certo, ele chamou de missão especial, e isso foi simplesmente para proteger os russos no Donbass. Ponto final. Certo, você sabe, o filme que fizeram sobre mim, The Forecaster, foi exibido na Rússia, e todas as legendas foram feitas pela equipe em Donetsk. Eles são russos, falam russo. Então, sabe, eu estive no meio de muita coisa disso tudo. Não é especulação, teoria ou o que for. Eu estive lá, vivi isso, e conheço todos os lados da história. Mas acho que você verá que a UE está ficando desesperada. Acho que eles vão criar algum tipo de justificativa de bandeira falsa. E eles vão ter que dizer que a Rússia fez alguma coisa, porque para fazer isso, chama-se unir-se em torno da bandeira. Você pode procurar. Eles sabem que se disserem certo, tudo bem, aliste-se, junte-se ao exército, ou queremos invadir a Rússia, não vão conseguir voluntários. É preciso poder dizer, a Rússia acabou de nos atacar, como o Japão em Pearl Harbor. Aí todo mundo se voluntariou. Isso se chama unir-se em torno da bandeira. Esse é o propósito de uma operação de bandeira falsa. E até mesmo Pearl Harbor, pesquise, foi amplamente considerado que, antes de tudo, FDR congelou deliberadamente todos os ativos japoneses nos Estados Unidos, exatamente como fizemos com a Rússia. E então ele impôs um embargo. Eles estavam obtendo toda a sua energia dos Estados Unidos. Quando disseram que iriam conseguir energia de outra fonte, FDR disse, vamos impor um embargo ao redor do Japão para que vocês não consigam energia de mais ninguém. Ele fez tudo o que pôde para provocar a guerra. E houve uma investigação no Senado sobre isso, porque poucos dias antes, ele retirou todos os porta-aviões estratégicos de Pearl Harbor. E então veio à tona. E você pode conferir em nosso site que houve um vazamento. Eu publiquei no Journal Tribune de alguns dias antes. E dizia que se atacados no fim de semana. A few days before said we're going to be attacked on the weekend. They knew. And the Senate investigation. Eles sabiam. E a investigação do Senado teve que acontecer porque veio à tona que os Estados Unidos haviam decifrado o código japonês. A conclusão deles foi, bem, não temos total certeza de que FDR realmente soubesse disso. Todo mundo sabia, menos ele. Por favor. Ele não conseguia colocar os Estados Unidos em guerra com a Europa. Ponto final. O Congresso jamais aprovaria uma declaração de guerra. Então ele precisava da tática de unir o país em torno da bandeira. Era preciso ser atacado. E é por isso que aquele almirante italiano acabou de declarar que poderiam fazer um ataque preventivo contra a Rússia por causa de um ataque híbrido. Então eu ficaria preocupado. E eles podem fazer isso já em janeiro ou fevereiro. And they may do it as soon as January, February.